mais uma aula de química aqui do meu canal. Vou pedir para vocês dar um like nesse vídeo, comentar as dúvidas ou as sugestões de conteúdo que vocês queiram ver no canal e tal. Vou pedir para vocês compartilharem com os amigos esse conteúdo também. Caso queiram, vai lá no meu Instagram, Prof. Ângela Ferreira, e segue lá para vocês também terem dicas de exatas, tá bom? Hoje nós vamos falar de massa atômica de um átomo, de um elemento e a massa molecular. Vamos entender esses conceitos. O primeiro conceito seria a massa atômica de um átomo. A massa atômica de um átomo é a massa determinada em unidade de massa atômica, é chamada de U, sendo uma unidade equivalente a 1/12 da massa de um átomo de carbono. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu peguei um átomo de carbono, dividi em 12, né? E representei que 1/12 era uma unidade. É uma unidade de medida, assim como a gente tem quilo, metro, grama, nós temos a unidade de massa atômica. Por quê? Átomo não dá para você medir a quantidade de átomo em grama, por exemplo, né? Porque você tem uma quantidade muito pequena, né? Então, estabeleceu-se que uma unidade é a unidade de massa de 1/12 do átomo de carbono, certo? Então, para exemplificar, vamos ver lá. O hidrogênio, que tem massa 1, é igual a uma unidade, ou seja, é 1/12 do átomo de carbono. A massa do hélio é 4 unidades, é 4 vezes 1/12 a massa do carbono 12. Exemplificando, é como se eu pegasse um pedacinho daqui de cima, ó, e representasse o hidrogênio, e pegasse 4 pedacinhos aqui de cima e representasse o hélio. É o que essa figura aqui quer mostrar para vocês, tá? Então, é uma unidade de medida, tá bom? Ok. E de um elemento? Eu quero falar de massa atômica de um elemento. Como que vai ser isso? Bom, vocês têm o cobre. Lá na tabela periódica vocês encontram ele. Ele tem número atômico 29. E aqui embaixo tem uma informação de massa atômica, 63,546. Esse valor, como será que chegou-se a esse valor de 63,546? Será que simplesmente pegou um elemento e com as unidades de medida de massa atômica mediu-se esse valor? Na verdade, o que acontece é que a massa de um elemento químico, ela é a média ponderada dos isótopos que constitui ele. Ou seja, esse valor de 63,546 foi a massa dos isótopos, levou em consideração a massa dos isótopos, assim como sua abundância, para calcular esse valor. Vamos exemplificar isso. Ó, eu tenho aí o B, que é o boro de massa 10. E o boro com massa 11. Aí a questão fala assim, que a abundância isotópica na natureza deles é diferente. Uma vez que a ocorrência do boro 10 é de aproximadamente 20% e do boro 11 80%, qual seria a massa atômica do boro, que vai representar lá na tabela periódica? Estou falando do mesmo elemento, só que eu tenho que calcular uma média para tabelar, digamos assim, para colocar lá na tabela, tá? Então, como que eu vou fazer esse cálculo? Bom, eu vou levar em consideração a massa de cada um e sua abundância. Por exemplo, né? Eu sei que a massa 10, ela tem uma porcentagem de 20%. Então, o que eu vou fazer? 10 vezes 20. E a massa 11, 80%. 11 vezes 80. Isso tudo dividido pela porcentagem total, que seria 100%, certo? Ok.
Vou fazer essa conta, né? 10 vezes 20 mais 11 vezes 80, isso tudo dividido por 100. Aí eu vou encontrar um valor de 10,8 unidades. Essa é a massa atômica do elemento boro, tá bom? E massa molecular? O que seria a massa molecular? Bom, o próprio nome lembra massa molécula, né? Massa de uma molécula. Então, seria a soma da massa total, das massas individuais de cada alimento. Um exemplo aqui, ó, se eu pegar o C5H10, né? Que eu sei, lá pela tabela periódica, que o carbono tem 12 unidades de massa e o hidrogênio 1. O que vai acontecer? Eu vou fazer lá, se eu tenho 5 carbonos, 5 vezes 12 dá 60. E 10 vezes 1 dá 10. E eu quero saber da molécula, então eu vou somar esses valores. Somando esses valores, você tem um valor aqui, 70 unidades. Então, a massa molecular da molécula de C5H10 é 70 unidades, certo? Exemplificando e colocando algumas questões aqui para vocês entenderem, vamos calcular a massa molecular de algumas substâncias. E eu dei as massas atômicas dela, peguei lá da tabela periódica. H2S, o hidrogênio, a massa dele é 1. Eu tenho 2 hidrogênios, então 2 vezes 1. O enxofre, a massa dele é 32. Eu tenho 1 enxofre, então 1 vezes 32. Então, o que eu vou fazer agora? Somar esses dois valores. Somando esses dois valores, eu tenho um valor de 34 unidades. Essa é a massa atômica da molécula de H2S. Outra questão. Eu quero saber a massa molecular do Al2SO4, 3, né? Eu fazendo aqui, eu tenho 2 alumínios, né? A massa do alumínio é 27. Então, 2 vezes 27, 52. Eu tenho esse númerozinho aqui, ó. Ele multiplica o enxofre e o oxigênio. Então, eu tenho 3 enxofres, né? E a massa do enxofre é 32. 32 vezes 3 vezes 32, 96. Aqui, do oxigênio, 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 16, que é a massa do oxigênio, 192. O que eu vou fazer? Somando isso aqui, é igual a 340 unidades. Essa é a massa molecular do Al2SO4, 3, tá bom? Outra questão. Um elemento X apresenta 3 isótopos, A, B e C, de massas respectivamente 1, 2 e 3, e contribuição 60, 30 e 10, respectivamente. Calcule a massa atômica do elemento hipotético X. Então, eu quero saber a massa de X, né? Eu tenho 1, a massa 1, 60%, a massa 2, 30% e a massa 3, 10%. Eu vou fazer a massa vezes a porcentagem, certo? A soma dessas porcentagens é 60%, 100%. Então, vou dividir por 100%. Fiz a conta lá. 60 vezes 1, 60. 30 vezes 2, 30. 3 vezes 10, 30. 3. Então, o que eu tenho lá? 60 mais 30, dividido por 100. Juntando todo mundo e dividindo por 100, eu vou encontrar uma massa de 1,5 unidades, tá? Então, a massa do elemento hipotético X é 1,5 unidades.